A quem o seu coração serve quando Deus e as seduções do mundo disputam a sua obediência? Joás foi salvo no templo, mas caiu quando ouviu as lisonjas dos chefes. Ninguém pode servir a dois senhores. Bem-vindo à Santa Liturgia Diária do dia 20 de junho de 2026. Hoje, com Santa Florentina, você verá a história do santo do dia, a liturgia e um sermão com comentários de santos da igreja para examinar a quem o coração serve quando Deus e o mundo disputam a nossa obediência. História do santo do dia. Santa Florentina nasceu em Cartagena entre 545 e 550, e ainda jovem mudou-se com a família para Sevilha. Vivia numa casa profundamente marcada pela fé. Seus irmãos Leandro, Isidoro e Fulgêncio tornaram-se bispos, e todos os quatro seriam venerados como santos pela igreja. Mas Florentina não ficou escondida atrás da santidade dos irmãos. Ela também respondeu pessoalmente ao chamado de Deus, consagrando sua virgindade ao Senhor. Segundo a tradição, abraçou a vida religiosa e reuniu-se a outras jovens numa comunidade que mais tarde seria conhecida como o Mosteiro de Santa Maria del Valle, em Écija. Ali tornou-se abadesa. Seu irmão Leandro escreveu para ela uma regra de perfeição religiosa, ensinando o desprezo do mundo não como desprezo das pessoas, mas como liberdade diante daquilo que tenta roubar o coração de Deus. Florentina foi uma mulher de simplicidade, conselho e firmeza espiritual. A quem a procurava, indicava a leitura espiritual e a oração diante do Santíssimo. Às monjas, recordava a necessidade da vida comum, da discrição e do desapego material. Não buscava brilho, domínio ou segurança nas coisas passageiras. Escolheu o reino de Deus como primeiro tesouro e fez de sua vida uma escola de recolhimento, serviço e caridade. Sua santidade nos mostra que a alma simples enxerga o Senhor. Quem não se dobra às lisonjas do mundo pode permanecer fiel quando muitos abandonam a aliança. Sua vida nos pergunta: a quem servimos quando Deus e as seduções do mundo disputam o nosso coração? Convertamos-nos da duplicidade, da vaidade e das preocupações que sufocam a fé. E busquemos primeiro o reino de Deus na oração, na simplicidade e no serviço. Santa Florentina, rogai por nós. Agora, a palavra de Deus nos coloca diante de uma escolha. Na primeira leitura, veremos o rei Joás abandonar o Senhor depois de ouvir as lisonjas dos chefes. No Salmo, ouviremos a fidelidade de Deus à sua aliança. E no Evangelho, Cristo dirá sem rodeio que ninguém pode servir a dois senhores. Liturgia do dia. Leitura do segundo livro das Crônicas. Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá vieram prostrar-se diante do rei Joás, que, atraído por suas lisonjas, se deixou levar por eles. Os chefes de Judá abandonaram o templo do Senhor, o Deus de seus pais, e prestaram culto a troncos sagrados e a imagens esculpidas, atraindo a ira divina sobre Judá e Jerusalém por causa desse crime. O Senhor mandou-lhes profetas para que se convertessem a ele. Porém, por mais que estes protestassem, não lhe queriam dar ouvidos. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, e ele apresentou-se ao povo e disse: Assim fala Deus, por que transgredis os preceitos do Senhor? Isto não vos será de nenhum proveito. Porque abandonaste o Senhor, ele também vos abandonará. Eles, porém, conspiraram contra Zacarias e mataram-no a pedradas por ordem do rei no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não se lembrou do bem que Joiada, pai do profeta, lhe tinha feito e matou seu filho. Zacarias, ao morrer, disse: Que o Senhor veja e faça justiça. Ao cabo de um ano, o exército da Síria marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, massacrou os chefes do povo e enviou toda a presa de guerra ao rei de Damasco.
Na verdade, o exército da Síria veio com poucos homens, mas o Senhor entregou nas mãos deles um exército enorme, porque Judá tinha abandonado o Senhor, o Deus de seus pais. Assim, os sírios fizeram justiça contra Joás. Quando eles se retiraram, deixando-o gravemente enfermo, seus homens conspiraram contra ele para vingar o filho da sacerdote Joaida, e mataram-no em seu leito. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não no sepulcro dos reis. Palavra do Senhor. Agora, desacelere o coração. O salmo do dia será cantado pela Marcela. Contemple com calma a fidelidade de Deus à sua aliança e deixe que essa resposta prepare a sua alma para o Evangelho. Guardarei eternamente para Ele a minha graça. Guardarei eternamente para Ele a minha graça. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor, para sempre no teu trono firmarei tua linhagem. De geração em geração garantirei o teu reinado. Guardarei eternamente para Ele a minha graça. Guardarei eternamente para Ele a minha graça, e com Ele firmarei minha aliança indissolúvel. Pelos séculos sem fim conservarei sua descendência, e o seu trono tanto tempo quanto os céus há de durar. Guardarei eternamente para Ele a minha graça. Se seus filhos porventura abandonarem minha lei e deixarem de andar pelos caminhos da aliança, se pecando violarem minhas justas prescrições, e se não obedecerem aos meus santos mandamentos, guardarei eternamente para Ele a minha graça. Eu então castigarei os seus crimes com a vara, com açoites e flagelos punirei as suas culpas, mas não hei de retirar-lhes minha graça
Agora, vamos ao Evangelho. Escute Cristo como quem precisa escolher um Senhor, Deus ou aquilo que tenta governar o coração. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo: não vos preocupeis com a vossa vida, com o que haveis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que haveis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai para os pássaros dos céus, eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam nos armazéns. No entanto, o vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valem mais do que os pássaros? Quem de nós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupado com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém eu vos digo, nem o rei Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. O vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação. Agora, vamos para o sermão baseado nos comentários da Catena Áurea compilados por São Tomás de Aquino, conversando com toda a liturgia. O coração que não pertence inteiramente a Deus acaba pertencendo a qualquer voz que o seduza. Quem está governando o seu coração quando ninguém está olhando? Não responda depressa, porque Joás também parecia estar do lado certo. Foi salvo no templo, coroado pela aliança, protegido pela fidelidade de Joaida, mas bastou o velho sacerdote morrer, bastou os chefes de Judá se prostrarem diante dele, bastou o veneno doce da lisonja entrar pelos seus ouvidos, e o rei que devia guardar o povo conduziu o povo à idolatria. A ferida de hoje é essa. O coração que não pertence inteiramente a Deus acaba pertencendo a qualquer voz que o seduza. E Cristo resume tudo numa frase que não permite negociação. Ninguém pode servir a dois senhores. Não diz é difícil servir, não diz é arriscado servir. Diz que ninguém pode. Aqui cai por terra a fantasia de uma fé dividida. Uma alma que tenta obedecer a Deus e às seduções do mundo ao mesmo tempo não é equilibrada. É escrava em disputa. Uma hora curva-se diante do Senhor, outra hora se ajoelha diante de Mamon. Uma hora fala do reino, outra hora vive para segurança, aplauso, controle, dinheiro, aparência, futuro e medo. A quem você serve quando Deus e o mundo pedem coisas opostas? São João Crisóstomo vê nas palavras de Cristo uma denúncia da tirania da avareza. As riquezas não apenas atraem ladrões e obscurecem a inteligência. Elas afastam do serviço de Deus. Não porque possuir algo seja pecado em si, mas porque o coração, quando ama as riquezas como Senhor, começa a obedecer suas ordens. E as ordens de Deus e de Mamon são contrárias. Deus diz, confia. Mamon diz, acumula. Deus diz, dá. Mamon diz, segura. Deus diz, busca primeiro o reino. Mamon diz, primeiro garante a tua vida. Deus diz, não temas. Mamon diz, se preocupe, se proteja, se venda, se dobra.
São Jerônimo é preciso. Cristo não condena simplesmente quem tem bens, mas quem é servo das riquezas. O homem livre usa o dinheiro como senhor de si. O escravo guarda o dinheiro como quem obedece a um patrão cruel. Santo Agostinho vai mais fundo. Quem serve Mamon acaba servindo ao príncipe desse mundo, porque a concupiscência prende a alma às coisas inferiores. E Joás é exemplo vivo disso. Ele não começou abandonando o Senhor com violência aberta. Começou ouvindo lisonjas. A idolatria muitas vezes não entra gritando. Entra elogiando, entra dizendo: você merece, você é rei, você pode decidir. Não precisa mais depender daquela antiga fidelidade. A regra era boa para outro tempo, agora seja prático. Quantas quedas começam com uma voz que nos agradou demais? A lisonja é perigosa porque não parece tentação. Ela se veste como reconhecimento. Alimenta o ego, acaricia a vaidade, amacia a consciência. E quando o coração já está satisfeito de si mesmo, abandona o templo do Senhor e começa a prestar culto a troncos sagrados e imagens esculpidas. Não pense que esses troncos desapareceram. Eles apenas mudaram de nome. Hoje eles se chamam status, conforto, carreira, likes, dinheiro, prazer, corpo, controle, medo do futuro, aprovação social. São ídolos modernos com verniz elegantes. Não exigem incenso visível, exigem tempo, ansiedade, silêncio diante do pecado, concessões morais e uma fé cada vez mais domesticada. E Cristo pergunta: quem é seu Senhor? O Salmo, porém, coloca diante da queda de Joás uma promessa maior que a infidelidade humana. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Deus é fiel à aliança. Se os filhos abandonarem sua lei, serão corrigidos com vara, açoites e flagelos. Mas Deus não renegará o juramento. Aqui está a seriedade da misericórdia. Deus não finge que o pecado não importa. Ele corrige, castiga, purifica, mas não deixa de ser fiel. Isso consola e assusta. Consola porque nossa infidelidade não é mais forte que a fidelidade de Deus. Assusta porque Deus ama demais para permitir que o coração dividido apodreça em paz. Joás matou Zacarias, filho de Joaida, no pátio do templo. Que perversão! O lugar da aliança tornou-se lugar de assassinato. O rei não se lembrou do bem recebido. A ingratidão preparou o caminho para a violência. Quando a alma esquece as graças antigas, fica capaz de matar as vozes que a chamam de volta. Você ainda suporta os profetas que Deus envia? Ou já aprendeu a silenciar tudo que denuncia sua duplicidade? Zacarias pergunta: por que transgredis os preceitos do Senhor? Isso não vos será de proveito nenhum. Essa é a frase que todo pecado tenta esconder. Isso não vos será de proveito nenhum. O pecado promete ganho, mas entrega ruína. A preocupação promete controle, mas entrega cansaço. A riqueza promete segurança, mas entrega medo de perder. A lisonja promete grandeza, mas entrega escravidão. Por isso, Jesus, depois de dizer que ninguém pode servir aos dois senhores, continua: não vos preocupeis com vossa vida, com que haveis de comer ou beber, nem com vosso corpo, com que haveis de vestir. Ele não manda viver irresponsavelmente. São Jerônimo esclarece que o trabalho deve ser realizado e o que deve ser eliminado é a ansiedade. A mesma tradição rejeita a preguiça disfarçada de espiritualidade. Trabalhar é dever. Preocupar-se como pagão é doença. Essa distinção é decisiva. Uma coisa é cuidar da vida, outra é servir ao medo. Uma coisa é trabalhar pelo pão, outra é transformar o pão em Deus. Uma coisa é pensar no amanhã, outra é deixar o amanhã devorar o hoje. Quantas almas vivem assim? Nunca estão onde Deus as colocou, porque estão sempre presas aos
ao que ainda não aconteceu. Rezam pensando no boleto, trabalham pensando na perda, descansam pensando na ameaça, comem preocupadas com o futuro, dormem carregando o mundo nas costas. Enquanto isso, o reino passa para o segundo lugar. Cristo pergunta: a vida não vale mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Se Deus deu o maior, não cuidará do menor? Se te deu vida, alma, corpo, vocação, graça, sacramentos, promessa de eternidade, será incapaz de sustentar o que é necessário? A preocupação excessiva é uma blasfêmia silenciosa contra a paternidade de Deus. Ela diz: eu creio que Deus existe, mas vivo como se ele não fosse pai. Olhai os pássaros, Cristo manda olhar. Não para fugir da realidade, mas para aprender a realidade certa. Os pássaros não semeiam, não colhem, não ajuntam em armazém, e o Pai os alimenta. Os lírios não trabalham nem fiam, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. O mundo grita: olhe para os riscos. Cristo diz: olhe para as aves. O mundo grita: olhe para a sua falta. Cristo diz: olhe para os lírios. O que você anda contemplando? Quem contempla a sua ameaça, vira servo do medo. Quem contempla a providência, aprende a buscar primeiro o reino. Santa Florentina viveu essa liberdade silenciosa. Poderia ter permanecido apenas como irmã de santos ilustres, escondida atrás da fama de Leandro, Isidoro e Fulgêncio. Mas respondeu pessoalmente ao chamado de Deus. Consagrou sua virgindade, reuniu jovens em vida religiosa, tornou-se abadesa, viveu simplicidade, conselho, oração e desapego. Ela não desprezou o mundo porque odiava as pessoas. Desprezou o mundo no sentido santo. Recusou entregar o coração ao que rouba a Deus. A quem a procurava, indicava leitura espiritual e oração diante do Santíssimo. Às monjas, recordava a vida comum, a discrição, o desapego material. Não buscou brilho, domínio ou segurança passageira. Fez do reino o primeiro tesouro. Isso é liberdade. A alma simples enxerga melhor, porque não está turvada por meus senhores. Ela não precisa agradar todas as vozes. Não se dobra às lisonjas, não vive mendigando aplauso, não se desintegra com as preocupações, sabe que Deus é Deus e que todo o resto precisa ficar no seu lugar. Joás ouviu os chefes e caiu. Florentina ouviu Deus e permaneceu. Que diferença entre um coração lisonjeado e um coração recolhido? Jesus diz: os pagãos é que procuram essas coisas. Essa frase deveria nos fazer tremer, porque é possível professar a fé católica e procurar como pagão. É possível ir à missa e viver como se comida, bebida, roupa, dinheiro, estabilidade e imagem fossem as coisas supremas. É possível ter doutrina correta e coração pagão. É possível pronunciar o credo e, na prática, servir a Mamon. A diferença não aparece só no que acreditamos. Aparece no que buscamos primeiro. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Primeiro, não depois que tudo estiver resolvido, não depois que sobrar tempo, não depois que a vida ficar estável. Primeiro. Primeiro, o reino na agenda. Primeiro, o reino no uso do dinheiro. Primeiro, o reino nos afetos. Primeiro, o reino na educação dos filhos. Primeiro, o reino quando alguém te elogia. Primeiro, o reino quando o futuro assusta. Primeiro, o reino quando o Mamon oferece segurança em troca da alma. O problema é que queremos o acréscimo como centro e o reino como enfeite. Queremos Deus garantindo nossos planos, mas não Deus reinando sobre nós. Queremos a paz do salmo sem a obediência da aliança. Queremos a providência dos pássaros sem a liberdade dos santos. Mas Cristo não negocia. Dois senhores não cabem no mesmo coração. A morte de Zacarias nos mostra o destino de quem rejeita a voz de Deus. Santa Florentina nos mostra o caminho oposto. Recolher o coração, simplificar a vida, escolher Deus sem ruído, sem vaidade, sem duplicidade. O Salmo garante que Deus não rompe sua aliança.
O Evangelho exige que nós rompamos com nossos falsos senhores. Hoje, portanto, o propósito não é apenas preocupar-se menos. Isso seria pouco. O propósito é destronar Mamon, destronar a ansiedade como se fosse oráculo, destronar a vaidade como se fosse identidade, destronar o dinheiro como se fosse salvador, destronar a lisonja como se fosse verdade, destronar o amanhã como se fosse senhor do hoje. Coloque uma coisa concreta em ordem. Uma preocupação que virou idolatria, um gasto que revela apego, uma vaidade que busca aplauso, uma conceição feita por medo, uma oração abandonada por pressa. Leve isso diante de Deus e diga sem teatro: Senhor, eu não quero servir a dois senhores. Que Santa Florentina interceda por nós para que tenhamos um coração simples, recolhido e firme. Um coração que não se venda às lisonjas, não se afogue nas preocupações e não troque o reino por nenhuma segurança passageira. Novamente, Santa Florentina, rogai por nós. Amém. Se essa liturgia te ajudou a enxergar qual senhor tenta disputar o seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e acompanhe diariamente a Santa Liturgia Diária. E comente aqui embaixo: qual falsa segurança você precisa destronar para buscar primeiro o reino de Deus? Que esse vídeo não fique apenas como conteúdo assistido, mas como um chamado concreto a recolocar Deus no trono do coração. E para encerrar, Nossa Senhora das Lágrimas, rogai por nós. São José, rogai por nós.